E aí, meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo aqui para vocês mais um vídeo. E nesse vídeo eu venho dar uma informação top, até porque muitas pessoas têm essa dúvida. Na realidade, as pessoas nem têm dúvida, elas acreditam que peso é sinônimo de gordura. É claro que isso é devido ao fato de a gente não ter uma educação muito boa na nossa educação básica brasileira, e não conhecer como funciona realmente o corpo humano, né? E quando eu falo isso de como conhecimento do corpo humano, você não precisa conhecer tudo, apenas o básico, principalmente para entender a relação em atividade física e alimentação. Assim como no título do vídeo, agora vocês vão aprender que dá para emagrecer ganhando peso e dá para engordar perdendo peso. Porque o peso ele é apenas um número para ser utilizado para algum cálculo. E não estou falando do IMC, porque o IMC também não é válido para todas as pessoas. Por muito tempo eu tinha uma ideia na minha cabeça, né, que talvez eu fosse especial quando eu era gordo. E as pessoas têm essa tendência devido ao fato de não conseguir emagrecer por não fazer as coisas certas, que seriam as escolhas certas. Fazer atividade física e ter uma alimentação balanceada. Você não precisa comer capim para ficar magro. Claro que se você comer capim, você vai acabar ficando muito seco e vai ficar doente. Mas vamos lá. Quando eu era gordo, né, e essa dúvida me perguntaram na semana passada, e já me perguntaram algumas vezes, em outros momentos, que a gente achava que era um fenômeno. Olhava no espelho, via que a barriga diminuía, mas, por ironia do destino, você ganhava peso. Subia na balança, você estava mais pesado do que da última vez que você pesou. E ao contrário também acontece e acontecia. Subia na balança, eu via que diminuiu o meu peso, mas que a barriga estava maior. E agora eu vou explicar para vocês esse fenômeno, que se chama falta de conhecimento. E não, você não é especial, eu também não era e nem sou. O meu corpo ele funciona como o de todas as pessoas, não assim como o de todos, porque cada corpo funciona de uma maneira um pouco diferente. Mas o básico ali é para todos. A gente não se deve atentar a peso. Se você é menos pesado do que outra pessoa, ou vice-versa, isso não significa que um é gordo e o outro é magro. Apenas que um tem um peso maior. Apenas ali que nós temos um número medido, que a gente chama de peso, em uma balança, e aquele corpo tem aquele peso todo. Mas o corpo é composto por ossos, água, músculo, gordura. E nesse vídeo vamos atentar só a questão da musculatura e da gordura, que é o que importa para a gente saber se realmente está gordo ou não está. Então, já explicando o título, é o seguinte: se você ganhar peso, você pode ter ganhado peso de retenção hídrica, você pode ter ganhado peso de massa muscular e mantido o peso de gordura. Na segunda opção, se você ganha peso em massa magra e a sua gordura ainda continua aquela mesma quantidade, isso significa que você emagreceu, porque a porcentagem de gordura, com relação anteriormente, que você tinha menos massa magra, se torna uma porcentagem um pouco menor. E vice-versa pode acontecer, de você perder peso, mas perdeu peso em musculatura, perdeu massa magra e manteve a gordura. Nesse caso, você engordou e não emagreceu. O único aspecto que vai te dar é mais volume ou menos volume. Então vamos explicar um pouco de maneira simples se você ainda não entendeu. A pergunta que já me fizeram várias vezes, e que eu também... Por que minha barriga está menor se eu ganhei peso? Será que eu sou de outro mundo? Será que eu sou de outro planeta? Por isso que eu não emagreço? Por isso que eu sou assim? Não, se você não emagrece é porque realmente não fez a coisa certa ainda. No primeiro caso, a gente pode pegar o sedentário. Cada pessoa, na maioria, os homens principalmente, ele retém gordura na região abdominal, para depois reter em outras partes do corpo. Mas pode haver casos de homens que, devido à sua genética, a gordura se retém em outras partes do corpo mais do que se retém na região abdominal. Já na mulher, é mais fácil ela reter gordura nos glúteos e nas coxas e no busto, para depois reter gordura na região abdominal. Mas em alguns casos, nas mulheres também, elas acabam tendo gordura extra na região abdominal para depois aumentar a gordura em outras partes do corpo.
Então, se você é sedentário e sua barriga diminuiu, mas você ganhou peso, né, e quando eu falo sedentário não faz atividade física nenhuma, é muito provável que você ganhou gordura em alguma outra parte do corpo. Por exemplo, eu tinha muita gordura no rosto. Meu rosto era redondo, não parecia nem meu pescoço. Se você vê uma pessoa obesa, ela tem gordura nas mãos, nos pés, né? Até caso, que era o meu, da aliança não sair mais, porque era tanta gordura que acumulei no dedo que a aliança ficou presa. Isso é muito comum de acontecer. E temos o segundo caso, que se você começou a fazer atividade física, ou se você já pratica, se você ganhou peso e diminuiu a sua barriga, você pode ter ganhado massa magra. E nesse caso, né, realmente você emagreceu. Porque o correto é a gente fazer a medida com relação ao índice de gordura no corpo, que a gente chama de BF. Se eu pego o IMC e calculo todas as minhas medidas, que eu vou passar aqui para vocês podem até testar, eu vou ver se eu deixo o link para vocês na descrição de um site, você vai ver que o IMC é totalmente, o arcaico é totalmente errado. Nesse site ele tem até a opção de você selecionar se você pratica atividade. Porque se você deixar sem marcar essa opção, ele vai fazer o cálculo padrão. E aí com as minhas medidas de 83 quilos, 1,74 de altura e 31 anos, a calculadora vai dar que eu preciso perder no mínimo 10 quilos, porque eu estou muito gordo. Agora, se você vai lá e coloca lá que pratica atividade, o programa vai falar que você está com peso excessivo, mas ele vai informar que, devido ao fato de você fazer atividade física, é muito provável que esse peso tenha sido ganho em massa magra. E que para você saber isso, você tem que procurar um profissional para ele fazer essa medida. No entanto, tem uma outra calculadora que eu vou deixar para vocês, né, se vocês quiserem medir o meu também. Vocês vão ver que eu estou com mais ou menos 13% de BF. O BF, nessas calculadoras que a gente encontra, ele não é tão preciso, mas ele é mais preciso do que você se atentar somente no peso da balança e principalmente se atentar no IMC. Até mesmo a pessoa sedentária, o IMC ele não pode, ele às vezes, na maioria das vezes, ele pode não ser preciso, porque às vezes essa pessoa ela tem uma facilidade grande de ter massa magra, mesmo sendo sedentária, e aí o nível dela de gordura é menor do que o IMC vai apresentar. Né? Por isso que eu recomendo muito, se você não tiver condição de pagar um profissional, a partir deste momento comece a fazer o cálculo através dessa calculadora. Coloque suas medidas e vocês verão. Né? Que é a questão da medida do pescoço. No meu caso, eu tenho 41 centímetros de pescoço, 83 centímetros de cintura e 83 quilos. Para as mulheres, né, igual eu falei, a mulher é diferente do homem. Né? Não só um corpo é diferente do outro, como também um sexo é diferente do outro. Nessa calculadora, se eu não me engano, é as ancas. As mulheres têm que colocar as ancas, porque se elas não colocam, a medida vai ser diferente, devido a mulher acumular gordura naquela parte. Então, às vezes, a mulher está com pouca barriga, não quer dizer que ela está magra. Se ela tiver com a anca muito grande, ela pode estar gorda. Uma coisa que eu uso para facilitar demais quando eu estou fazendo atividade física, para vocês terem uma ideia, eu peso coisa de 1 semana, 2 ou até um mês. Às vezes eu deixo até 2 meses para pesar. Quando eu vejo necessidade mesmo, ou quando eu tenho oportunidade de passar em algum lugar e pesar, porque eu não tenho balança em casa. E se você tem problema de ansiedade, eu até recomendo não ter, porque você vai ficar doido ali, ficar olhando peso. E aí, depois de ver esse vídeo, você já vai estar ciente que aquele número ali não vai ser tão relevante se você não tiver todas as medidas do seu corpo. E o que eu utilizo é, eu faço a medida do meu braço e faço a medida da minha cintura e do meu abdômen. Se eu mantive o abdômen, mantive a cintura e meu braço cresceu, então é porque eu ganhei massa magra e, nesse caso, eu diminuí meu BF, então eu estou magro. Agora, se eu ganhei cintura, meu braço manteve ou eu perdi braço, então significa que eu engordei. Então, galera, esqueça a balança, velho. Balança não é padrão de definir se a pessoa está gorda ou se ela está forte ou se ela está magra. É porque a gente não pode também se atentar só a magra e gordo. Tem a pessoa que também ela tem uma massa muscular mais avantajada e, consequentemente, ela está forte. E esse BF ele chega a ser mais preciso porque ele vai te dar uma margem de porcentagem da sua gordura e tem um padrão. Porque, igual eu posso ter o mesmo, com 83 quilos, eu posso ter o mesmo nível de porcentagem de gordura do que uma pessoa com 90 quilos ou 60 quilos.
Bem, eu espero que esse vídeo seja de total importância aí com essa informação que eu passei para vocês e que agora vocês fiquem bem espertos na hora de discutir peso com pessoas leigas. Vou ficando por aqui, um forte abraço do Sensei e fui, meus guerreiros!